Você já parou para pensar que talvez o maior obstáculo entre você e a vida que Deus preparou não está lá fora, mas aqui dentro? Que talvez você tenha rezado, trabalhado, se esforçado até o limite, mas algo invisível, algo profundo, continue travando tudo. E se eu te disser que a prosperidade que você tanto busca já foi liberada, mas você mesmo, sem perceber, tem fechado a porta para ela entrar? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua relação com Deus, com o dinheiro, com o trabalho e com o seu próprio valor como ser humano. A verdade é que a gente vive numa ilusão perigosa. A ilusão de que prosperidade é só trabalho duro, só esforço, só sacrifício. E olha, nada contra o trabalho, muito pelo contrário. Mas tem gente que trabalha até a exaustão e continua no mesmo lugar. Tem gente que acorda de madrugada, dorme tarde, faz hora extra, se mata no dia a dia e mesmo assim sente que não sai do lugar. Tem gente que ora todo dia, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que jejua e sente que as portas não se abrem. E aí vem aquela pergunta que corrói por dentro, aquela dúvida que você tem vergonha de falar em voz alta. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não mereço? Será que fiz algo errado no passado e agora estou pagando o preço? Deixa eu te falar uma coisa que pode doer no começo, mas que vai libertar depois. Na maioria das vezes, não é Deus que está segurando, é você. E não é porque você quer, não é porque você acordou um dia e decidiu se sabotar. É porque dentro de você existem padrões, crenças, medos e culpas que você nem sabe que estão lá, funcionando como travas espirituais. E essas travas sabotam tudo. Sabotam suas decisões, sua coragem, sua capacidade de receber, de prosperar, de ser feliz, de viver a plenitude que Deus sempre quis pra você. Sabe aquela sensação de que toda vez que você tá perto de algo bom, algo dá errado? Aquele emprego que parecia certo, você fez a entrevista, foi bem, mas não veio. Aquele dinheiro que entrou, você ficou feliz, mas saiu do mesmo jeito, sem você nem perceber pra onde foi. Aquele relacionamento que começou bem, parecia promissor e de repente desmoronou sem explicação. Aquele negócio que você começou animado, mas travou no meio do caminho, e você fica se perguntando, por que comigo é sempre assim? Por que eu nunca consigo completar? Por que parece que existe um teto invisível que eu não consigo ultrapassar? Pode ser autossabotagem. E autossabotagem não é frescura, não é falta de fé, não é fraqueza. É um mecanismo inconsciente que foi construído ao longo da sua vida, muitas vezes desde a infância, através de frases que você ouviu, situações que você viveu, dores que você guardou e que hoje funciona no automático sem você nem perceber. É como se existisse um programa rodando no fundo da sua mente, tomando decisões por você, te afastando do que é bom, do que é abundante, do que é próspero. A primeira grande verdade espiritual que precisa ser dita é essa. Você só vai prosperar até o limite do que você acredita que merece. E olha que coisa profunda isso. Não importa quantas portas Deus abra, se lá no fundo você não se sente digno de atravessar, você vai encontrar um jeito de fechar essas portas sozinho. Você vai autossabotar, vai procrastinar naquela decisão importante, vai desistir no meio do processo, vai arranjar desculpa do tipo, não é o momento certo, não tenho preparo suficiente, quem sou eu para conseguir isso? Vai dizer que não é para você. Mas a verdade mais nua e crua, é que você tem medo do ser grande, medo de brilhar. Medo de que, se você prosperar, as pessoas te julguem, te invejem, te abandonem, te critiquem. Tem gente que passa a vida inteira se escondendo, fazendo-se pequeno, porque lá na infância aprendeu que aparecer é perigoso, que ser diferente atrai problemas, que é melhor passar despercebido. E aí essa pessoa carrega isso para a vida adulta e mesmo quando Deus abre uma porta gigante, ela entra pela janela pequena dos fundos de mansinho, pedindo desculpa por estar ali. Isso é autossabotagem. Isso é merecimento distorcido. E tem mais. Tem uma culpa que muita gente carrega sem saber. Uma culpa que vem da ideia distorcida de que ser próspero é ser pecador, que dinheiro é sujo, que riqueza afasta de Deus, que pobre é quem vai para o céu e rico fica pelo caminho. E aí a pessoa passa a vida inteira se punindo financeiramente, achando que isso é humildade, que isso é espiritualidade. Mas não é. É medo disfarçado de virtude. Porque Deus nunca disse que você tinha que ser pobre para ser santo. Ele disse para você não fazer do dinheiro um Deus. E isso é completamente diferente. Prosperidade verdadeira é alinhamento. É você estar em sintonia com um propósito que Deus colocou em você. É você usar seus talentos, sua criatividade, sua força, sua inteligência para gerar valor, para servir, para impactar a vida de outras pessoas. E quando você faz isso, quando você está no fluxo do propósito, a abundância vem como consequência natural, não como recompensa por ser bonzinho, não como prêmio por ir à igreja todo domingo, mas como resultado de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com o coração certo, em sintonia com a ordem divina que rege o universo. Agora tem uma segunda verdade que dói ainda mais, e você precisa ouvir isso com o coração aberto. Você não vai prosperar enquanto estiver vivendo no piloto automático, enquanto estiver repetindo os mesmos padrões, as mesmas reclamações, os mesmos pensamentos de escassez,
Tem gente que reza de manhã pedindo prosperidade, mas passa o dia inteiro falando que tá quebrado, que não tem dinheiro, que tá difícil, que o país está uma bagunça, que nada dá certo, que a vida é dura. E olha, eu entendo, às vezes é difícil mesmo. A realidade aperta. As contas chegam. O dinheiro não dá. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer uma dificuldade e se identificar com ela. Quando você fala, eu sou pobre, eu nunca tenho sorte, pra mim nada dá certo, eu nasci para sofrer, você não está apenas descrevendo a realidade. Você está criando a realidade. Você está programando sua mente. Você está decretando seu futuro. Porque palavras têm poder. Pensamentos têm poder. E você atrai para sua vida aquilo que você vibra, aquilo que você declara, aquilo que você acredita ser verdade. Então a pergunta é: o que você tem falado sobre você mesmo? O que você tem pensado sobre o seu futuro? Qual é a conversa interna que você tem todo dia? Porque se você acordar todo dia achando que vai dar errado, seu cérebro vai buscar provas disso. Ele vai filtrar a realidade para confirmar o que você já acredita. Vai ignorar as oportunidades. Vai focar nos problemas. Vai achar defeito em tudo. E aí você perde chances, perde ideias, perde conexões, perde portas abertas, só porque sua mente estava programada para ver falta, escassez, impossibilidade e não abundância. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu não escolhi pensar assim. Eu não quero ser negativo. E eu acredito em você. Mas a questão é que esses padrões foram aprendidos. Você ouviu isso de alguém, viu isso em casa, viveu isso na sua história. E agora você replica sem perceber. Mas a boa notícia é que se foi aprendido, pode ser desaprendido. Se foi programado, pode ser reprogramado. Mas isso exige consciência. Exige vigilância. Exige que você preste atenção no que sai da sua boca e no que passa pela sua cabeça. E não para por aí. Tem uma terceira verdade que quase ninguém fala e que é uma das mais importantes. A autossabotagem também vem do medo do sucesso. Isso mesmo, não é só medo do fracasso. É medo de vencer, medo de chegar lá, medo de consagrar. Porque no fundo, lá no inconscient, você sabe que se você prosperar, sua vida vai mudar. Tudo vai mudar. E mudança assusta. Mudança tira você da zona de conforto. Mudança exige que você se torne outra pessoa. Você vai ter que lidar com mais responsabilidade. Vai ter que tomar decisões maiores. Vai ter que se posicionar. Vai ter que dizer não pra gente que antes você não tinha coragem de contrariar. Vai ter que lidar com inveja, com cobrança, com gente que não vai gostar de te ver crescendo, de te ver mudando de patamar do te ver brilhando. E tem gente que mesmo sem perceber, prefere ficar pequeno a vida toda só pra não ter que enfrentar isso. Prefere a dor conhecida do que o risco do desconhecido. Mas aí eu te pergunto, e quero que você responda com sinceridade no seu coração. É isso que Deus quer para você? Que você viva pequenininho, escondido, com medo de brilhar, com medo de usar os dons que Ele colocou em você? Não, Deus te criou para expansão, para crescimento, para abundância, para impacto, para transformação. E quando você se sabota, quando você desiste de si mesmo, quando você aceita viver menos do que pode, você não está sendo humilde. Você está desperdiçando o que Ele colocou em você. Você está enterrando seus talentos. Você está dizendo que o plano de Deus não é bom o suficiente. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você está sentindo que tem algo aqui para você, se você percebe que precisa fazer diferente, faz o seguinte, comenta de qual cidade você está me assistindo, porque eu preciso saber até onde essa palavra está chegando. Eu preciso sentir que não estou falando sozinho, que tem gente do outro lado entendendo, acordando, se libertando dessas amarras invisíveis. Comenta aí a sua cidade. Agora vamos para uma quarta verdade. E essa aqui é pesada, mas libertadora. Você não vai prosperar enquanto estiver preso ao passado. Enquanto estiver carregando mágoa, rancor, ressentimento, amargura. Tem gente que perdeu uma oportunidade há 5, 10, 15 anos e continua revivendo aquilo todo dia. Continua remondo, continua culpando alguém. Continua se sentindo vítima daquela situação, daquela traição, daquela injustiça. E olha, pode até ser que você tenha sido injustiçado. Pode ser que alguém tenha te prejudicado de verdade. Pode ser que você tenha perdido algo importante por causa de outra pessoa. Mas enquanto você segurar isso, enquanto você alimentar essa dor vocanauanda, você fica preso. Porque rancor é peso, mágoa é prisão. E Deus não pode te levar para um lugar novo se você está amarrado no que já passou. Perdoar não é dizer que está tudo bem. Não é fingir que não doeu. Não é voltar para quem te machucou. Perdoar é soltar, é cortar a corda que te prende àquela pessoa, àquele momento, àquela dor. É decidir que você não vai mais alimentar essa história, que você não vai mais dar poder para quem te machucou, que você não vai mais deixar o passado definir o seu futuro. Porque enquanto você estiver preso ao passado, sua energia está lá atrás, sua atenção está lá atrás. E prosperidade exige presença, exige foco, exige que você esteja aqui, agora, disponível, pronto para receber o novo.
E sabe o que é mais triste? É que muita gente tem mais apego à dor do que à cura. Porque a dor se tornou identidade. A história de vítima se tornou confortável. E largar isso significa reinventar quem você é. Significa parar de usar o passado como desculpa. Significa assumir responsabilidade pelo que vem a partir de agora. E isso assusta, mas é necessário. E também tem uma quinta verdade que conecta tudo isso e que é fundamental você entender. Prosperidade não é só dinheiro. É paz, é saúde, é relacionamento, é propósito, é sono tranquilo, é consciência limpa, é liberdade. E muita gente quer o dinheiro, mas não quer fazer a transformação interna que o dinheiro exige. Porque dinheiro amplifica quem você é. Se você é ansioso, o dinheiro vai te deixar mais ansioso. Se você é desorganizado, o dinheiro vai te deixar mais desorganizado. Se você é inseguro, o dinheiro não vai te curar. Ele vai só te dar mais coisas para se preocupar, mais problemas complexos para resolver, mais gente para desconfiar. Por isso que Deus trabalha de dentro para fora. Ele quer primeiro curar sua mente, libertar seu coração, transformar sua visão, desenvolver seu caráter, fortalecer sua fé. E quando isso acontece, quando você se torna uma pessoa madura emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, a prosperidade externa é só reflexo da prosperidade interna. Você atraiu o que você é, não o que você quer. Então a pergunta verdadeira não é como eu faço para ganhar mais dinheiro. A pergunta é: quem eu preciso me tornar para estar alinhado com a abundância que Deus já preparou para mim? Que caráter eu preciso desenvolver? Que medos eu preciso enfrentar? Que crenças eu preciso soltar? Porque olha só que interessante, tem gente que ganha na loteria e 5 anos depois está pior do que antes. Perdeu tudo, destruiu relacionamentos, entrou em depressão. Por quê? Porque o dinheiro veio antes da maturidade, antes da transformação interna. E sem estrutura emocional e espiritual, o dinheiro vira maldição, não bênção. Por isso que você precisa confiar no processo de Deus. Às vezes ele segura uma coisa não porque não quer te dar, mas porque você ainda não está pronto para receber. Por quê? Ele está te preparando. Estate amadurecendo. E quando você estiver pronto, quando você tiver a estrutura interna necessária, ele libera. E aí você não só recebe voca, sustenta, você multiplica, você prospera de verdade. E chegamos na sexta verdade, a mais poderosa de todas, a que vai definir se você sai daqui e muda, ou se continua igual. Você precisa parar de esperar a permissão. Parar de esperar que alguém te valide, te aprove, te diga que você pode, que você é capaz, que você merece. Porque enquanto você estiver esperando, você está entregando o seu poder. Você está dizendo que sua prosperidade depende de fora. Depende da aprovação dos outros. Depende do momento certo. Depende das circunstâncias. E não depende. Depende de você. Da sua decisão, da sua fé, da sua coragem de dar o passo mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece incerto. Deus já liberou. Ele já disse sim. Ele já preparou o caminho. Agora é sua vez de dizer sim também. De parar de se sabotar, de parar de se esconder atrás de desculpas, de parar de viver pequeno esperando que alguém venha te dar permissão para ser grande. Porque ninguém vai vir. A vida não funciona assim. Você é quem tem que se levantar, olhar no espelho e dizer: eu mereço. Eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu vou prosperar. Não porque eu sou perfeito, mas porque Deus está comigo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque você foi feito para mais. E Ló no fundo, no lugar mais profundo do seu ser, você sabe disso, você sente, você sempre soube que tinha algo maior guardado para você. Só que tem medo, tem dúvida, tem vergonha, tem insegurança, e tudo isso é normal. Todo mundo sente. Mas não pode ser eterno. Não pode ser desculpa para a vida inteira. Chega uma hora que você precisa escolher. Ou você continua na zona de conforto, na reclamação, na autossabotagem, culpando os outros, culpando o governo, culpando a economia, culpando Deus. Ou você decide, de uma vez por todas, assumir o lugar que é seu, tomar posse do que já foi liberado e caminhar com fé, com coragem, com determinação. E olha, isso não é sobre arrogância, não é sobre ego, não é sobre se achar melhor que ninguém. É sobre responsabilidade espiritual. É sobre honrar o que Deus colocou em você. É sobre parar de desperdiçar tempo, talento, oportunidade. Porque cada dia que você vive abaixo do seu potencial, é um dia que você está dizendo não para Deus. Você está dizendo que o plano dele não é suficiente. Que você prefere o seu medo, a sua zona de conforto, a sua mediocridade, ao propósito dele. E isso é sério. Isso é grave. Porque tem gente esperando por você. Tem vidas que vão ser impactadas pelo que você tem para oferecer. E enquanto você fica parado, essas pessoas continuam perdidas, esperando, sofrendo. E eu sei que não é fácil. Sei que você já tentou antes e não deu certo. Sei que você já acreditou e se frustrou. Sei que você já orou e parece que não foi ouvido. Sei que você já investiu e perdeu. Sei que você já confiou e foi traído.
Mas e se o problema não foi Deus? E se o problema foi que você ainda não estava pronto? Ainda não tinha maturidade? Ainda não tinha consciência? Ainda estava preso nas mesmas crenças, nos mesmos padrões, nas mesmas autossabotagens que te trouxeram até aqui? Mas agora é diferente, agora você sabe, agora você entende. Agora você vê as travas, vê os medos, vê as crenças limitantes, e conhecimento sem ação é ilusão. É auto-engano. Então o que você vai fazer com o que ouviu aqui? Vai guardar como informação interessante? Vai compartilhar com alguém e continuar fazendo tudo igual? Ou vai transformar em mudança real? Vai olhar para dentro, identificar onde você tem se sabotado e começar hoje mesmo a fazer diferente? Porque a prosperidade que você busca não vai cair do céu de repente. Ela é construída dia após dia, decisão após decisão, pensamento após pensamento, palavra após palavra, atitude após atitude. E tudo começa quando você assume o controle. Quando você para de ser vítima e se torna protagonista. Quando você para de reagir e começa a criar. Quando você para de esperar e começa a agir. Se você chegou até aqui, parabéns. Sério. Parabéns, porque a maioria desiste no meio. A maioria não aguenta ouvir a verdade. A maioria prefere a ilusão confortável. Mas você aguentou. Você ficou. E isso já mostra que tem algo diferente em você. Que existe uma semente de grandeza querendo brotar. Que você está pronto para uma nova fase. Para uma nova versão de si mesmo. Para uma prosperidade real, verdadeira, sustentável, alinhada com Deus e com propósito. Agora eu quero que você faça uma coisa comigo. Quero que você escreva nos comentários a seguinte frase: eu liberto o que me prende e recebo o que Deus já preparou. Escreve isso. Não pula essa parte. Porque quando você escreve, você declara. Quando você declara, você ativa. Você sai da passividade, da teoria, da intenção e entra na fé ativa. Então vai lá agora e escreve: eu liberto o que me prende e recebo o que Deus já preparou. Deixa sua marca aqui. Deixa sua declaração. E se você quer continuar nessa jornada de consciência, de fé verdadeira, de transformação real, de prosperidade alinhada com propósito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você não vai encontrar promessas vazias, não vai encontrar fórmula mágica, não vai encontrar enrolação, vai encontrar verdade. Verdade que confronta, mas que liberta. Verdade que dói, mas que cura. Verdade que incomoda, mas que o transforma. E é isso que faz a diferença. É isso que separa quem só escuta de quem realmente muda. Você foi criado para prosperar, para crescer, para impactar, para brilhar, para ser abundante, para viver com plenitude. E tudo começa quando você para de sabotar o que Deus já liberou. Quando você solta o passado, quando você cura as feridas, quando você transforma as crenças, quando você age com fé, quando você assume seu lugar. Que assim seja. Amém.